Deus é a parte que me coube. Os hebreus são conhecidos como os israelitas ou judeus, antepassados do povo judeu. Os hebreus têm uma história marcada por migrações e pelo monoteísmo. Muitas informações sobre a história dos hebreus baseiam-se na interpretação de textos do Antigo Testamento. Segundo a tradição, Abraão, o patriarca fundador da nação hebraica, recebeu de Deus a missão de migrar para Canaã, terra dos cananeus, depois chamada de Palestina, onde se localiza hoje o Estado de Israel. Os hebreus representam a história da humanidade e a origem da religião monoteísta. Deus único, onisciente, onipresente, onipotente, o Criador de todas as coisas. A história do povo de Israel começa com Abraão, que morava na Mesopotâmia, quando o Senhor o chamou e ordenou-lhe que andasse sobre a terra. Os hebreus eram povos semitas, originários da Mesopotâmia, que passou pela Babilônia e pela Síria. São descendentes de Noé. Tiveram os seus primeiros desenvolvimentos às margens do Rio Jordão, na árida região da Palestina, por volta de 2000 a.C., atual Israel. O nome Hebreus vem do hebraico e significa o povo do outro lado do Rio Jordão. Falavam uma língua semítica da família cananeia, a qual se referiam pelo nome de língua de Canaã. Os hebreus são importantes para a cultura do mundo ocidental. Sua moral e ética serviram de bases para o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Conta no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que Deus chamou Abraão e lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Tradicionalmente, a história dos hebreus antigos foi recontada a partir de um viés unicamente bíblico, no Antigo Testamento, com bases na tradição oral dos hebreus, seguindo o modelo ou fases de sua história patriarcas: escravidão no Egito, enxodo, conquista, império e exílio. O povo hebreu tem uma história marcada por longos e complexos migrações que passam por guerras, conflitos internos, cativeiros, longos períodos sob dominações estrangeiras e outras situações, de que faz a sua permanência na história por si só ser um verdadeiro milagre. Após passarem um período na terra dos cananeus, os hebreus foram para o Egito, onde viveram em 300 e 400 anos, e acabaram transformados em escravos. Sua história começa a ganhar destaque a partir do momento em que resolvem sair do Egito e sob a liderança de Moisés, para voltar a Canaã. Na história judaica, esse retorno é chamado de enxodo e acontece entre 1300 e 1250 a.C. Durante todo o enxodo, encontraremos as 10 pragas do Egito, a revelação dos 10 mandamentos, a travessia do Mar Vermelho, a destruição dos exércitos do faraó Rames II e a
e os 40 anos de peregrinação no deserto, rumo à terra prometida por Deus a Abraão e sua descendência, onde corre o leite e mel. A expressão leite e mel é como se Deus estivesse dizendo àquele povo: o lugar para onde vou levar vocês tem uma abundância que vocês não têm e não vivem aqui no Egito. São 4 as fases que compõem a história dos hebreus. Primeira fase, a Era dos Patriarcas, período 2000 AC, 1200 AC. Os maiores representantes foram Abraão, Isaac, Jacó, e recebe tal nome pelo fato de a organização dos hebreus estar fundada em torno dos patriarcas. Isso é, líderes de grandes famílias que reuniam funções diversas, como a de chefe militar, sacerdote e líder político. Segunda fase, a Era dos Juízes, período de 1200 AC a 50 AC. Temos Josué, Débora, Sansão e o profeta Samuel. Terceira fase, a Era dos Reis. Foi um período curto, de 50 AC a 930 AC, cujos principais expoentes foram Saul, o rei, Davi e Salomão, filho de Davi. Quarta e última fase, a do domínio estrangeiro, que foram diversos, vem desde 930 C. Dominação que perdura até hoje em Israel. Após a morte de Salomão, decorreu o cisma hebraico em 926 AC. Os 2 filhos do falecido rei Salomão, Roboão e Jeroboão, tiveram uma crescente rivalidade e dividiram as 12 tribos de Israel, descendente dos 12 filhos de Jacó, em 2 reinos independentes, mesmo que sob a mesma fé. 10 tribos do norte e formaram o reino de Israel, liderados por Jeroboão, foram dominados pelos israelitas e assírios em 721 AC. 2 tribos do sul, cuja capital é Jerusalém, formaram o reino Judá, liderados por Roboão, foram dominados pelos babilônios, rei Nabucodonosor, em 586 AC, dando início a um novo período de cativeiro na Babilônia, durou até 538 AC. Essa divisão gerou muitas fragilidades, o que favoreceu a conquista e dominação estrangeira sobre os 2 grupos por povos vizinhos por longos períodos. Abraão, obediente e temente ao Senhor, foi honrado por Deus como pai de um povo inumerável. Nasceu Isaac, deste veio Jacó e gerou José, que mais tarde seria vendido por seus irmãos como escravos ao faraó, rei do Egito. Deus havia prometido a Abraão que através de seu filho Isaac faria dele uma grande nação. Sua descendência, seu neto de Jacó, filho de Isaac, deu origem às 12 tribos de Israel. Os bizantinos dominaram Jerusalém de 313 DC até 636 DC. O domínio árabe se estendeu de 636 DC até 1099 DC. A conquista da terra pelos árabes ocorreu 4 anos após a morte de Maomé, em 632 DC, e durou mais de 4 séculos. Na Europa medieval, ocuparam principalmente a região da Península Ibérica, Portugal e Espanha. No ano de 1095, começaram a ser perseguidos pelos cristãos, porque a Igreja Católica julgou os judeus como responsáveis pela morte de Jesus Cristo. A partir desse fato, a civilização judaica
sofreu constantes ataques nas cidades europeias, enclausurando-se nos guetos. Milhares de judeus foram vítimas da Santa Inquisição, tribunal da Igreja Católica que julgava os hereges. Os cruzados dominaram Jerusalém por 200 anos. Atendendo a um apelo do Papa Urbano II, os cruzados vieram da Europa para recuperar a Terra Santa dos infiéis. Os mamelucos dominaram de 1291 até 1516 DC. Ao final da Idade Média, as cidades do país estavam praticamente em ruínas. Parte de Jerusalém estava abandonada e a pequena comunidade judaica vivia na miséria. O declínio do domínio mameluco foi marcado por revoltas econômicas, por pragas de gafanhotos, terremotos devastadores. A partir da Idade Moderna, os judeus foram expulsos da península, instalaram-se em regiões protestantes no norte da Europa. Outro período longo de dominação foi o domínio dos otomanos, de 1517 a 1917 DC. Foram 400 anos. O Império Otomano terminou seu domínio durante a Primeira Guerra Mundial, em 1917. Despedaçados aos cacos, foram recolhidos pelos vencedores da guerra, quando então se inicia o domínio dos britânicos, 1918 a 1948 DC. Coube à Inglaterra o domínio da Palestina e a península do Sinai, hoje parte do Egito, até o ano de 1948, quando surgiu na civilização judaica o desejo de retornar ao seu território de origem, a Palestina, e criar o Estado judaico nesse território. No século XX, a comunidade judaica foi vítima de uma das maiores atrocidades da história, o chamado Holocausto, instituído pelo líder nazista Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, onde 6 milhões de judeus foram submetidos aos campos de concentração, sendo torturados e mortos. Obrigada.